E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E hoje eu estou aqui com o meu terçol. Espero que não incomodem vocês, porque está me incomodando pra caralho, está doendo horrores. E eu nunca tinha tido isso na vida. Agora eu preciso descobrir se esse terçol eu peguei porque eu uso pincel e esponjinha de maquiagem sem lavar direito por semanas, ou se foi protetor solar, ou se foi alguma outra coisa que eu passei, algum creme que entupiu ali, sei lá o que aconteceu. Mas temos hoje um terçol aqui pra acompanhar a gente, é uma collab, eu e o terçol. E a gente vai falar de treta, que eu sei que vocês adoram. O último vídeo que a gente falou de treta aqui nesse canal bombou. E eu fico tentando somar coisas, juntando ali quando vão acontecendo também as coisas. E óbvio, né? Dependendo do tempo que demora pro vídeo sair, não faz mais sentido falar das tretas. Embora eu saiba que muitos de vocês não ficam ali ratas de Twitter, de TikTok, caçando confusão e sabem tudo que tá rolando. Então eu estou aqui pra tentar ajudar vocês. Hoje eu separei 5 assuntos que são bem interessantes, que estão basicamente todos acontecendo agora. Desses 5, na real, não é de agora, mas eu quero fazer um esclarecimento aqui, porque eu acho que muita gente não ficou sabendo da parte final do babado. Então, eu quero só fazer esse esclarecimento aí de alguma forma. Tem um outro que é relacionado a um livro antigo, mas que deu uma treta recentemente lá na gringa. Tem acusação de plágio, tem gente que vendeu fanfic que não podia vender, tem treta relacionada a livro importado no site da Amazon, tem um monte de coisa que a gente vai falar. Então pega aí o seu café, o seu suco, a sua água, seu refrigerante, o que quer que seja, senta com calma. Ou então, eu sei que a galera adora lavar louça, fazer comida, faxina enquanto isso, então aproveita esse momento e se concentre aqui na minha voz, que eu vou te dar todos os babados literários do momento. Bom, eu me preparei bastante pra esse vídeo, eu separei um monte de coisa aqui, de material, de tweets, etc, de coisas pra conseguir tentar ao máximo possível abordar os assuntos com a maior complexidade e profundidade que eu conseguir, tá? Bom, primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a Amazon e os livros importados. Não sei se a galera tá sabendo aí, mas eu, assim como várias outras pessoas, a gente gosta de vez em quando de comprar um livrinho importado, um livrinho capa dura. Tenho vários aqui, inclusive. Cadê eles? Estão lá em cima, não vai aparecer pra vocês. Estão numa prateleira ali de cima, vocês não vão conseguir ver, mas eu também tenho um monte em casa, já mostrei várias vezes pra vocês aqui. Inclusive, recentemente, eu até voltei a comprar uns livros em capa dura. Acho que eu comprei uns 3 ou 4 esse ano, o que foi muita coisa, porque eu tava há uns anos já sem comprar nada, desde que o dólar subiu muito, né? O valor do livro em capa dura subiu muito também. Quando eu comprava muitos livros capa dura, inclusive a maioria dos que eu tenho aqui, era numa época que o dólar era tipo R$3, e aí eu comprava livro em capa dura por 60, 70 era caro, sabe? 80 era caro. Tinha muito livro capa dura que eu comprei por 50 e pouco, 60 e pouco, principalmente quando tinha essas promoções de livro importado com desconto progressivo. Nossa, comprei muita coisa nessa época de desconto progressivo. Eu lembro de já ter comprado, tipo assim, 9, 12 livros importados de uma vez só, tudo com desconto progressivo pra pagar um pouco mais barato. Então eu tenho muito livro que saiu, tipo assim, 40 e poucos reais. Hoje em dia, um livro importado na Amazon, você vai pagar, tipo, 120, 150. Quando você acha um bom preço, é tipo 90. Inclusive, os que eu comprei recentemente custaram ali 90 e poucos, 100 reais, que eu até já falei isso no TikTok, é barato. E as pessoas ficam, lógico que não é barato, 90 reais não é barato. Eu tô dizendo que é barato perto do preço médio do produto, gente. Até porque caro e barato depende de pessoa pra pessoa. Mas o que interessa da treta toda aqui é que, de repente, todo mundo que comprou livros importados ou que tem comprado livros importados, especialmente a galera que tem comprado em pré-venda ou que tem comprado livros que não tem no estoque da Amazon Brasil, que não aparece ali como em estoque, que você vai receber em 3 dias, 5 dias, 1 semana, 2, que vai receber agora nesse momento porque ele já tá no Brasil. A galera tá comprando livro que não tá no Brasil ainda, tá tendo seus pedidos cancelados. A Ana, do Ana Está Lendo, ela postou que ela já fez várias compras. Ela falou, as 3 últimas pré-vendas de obras que eu fiz, obras importadas que eu fiz no site foram canceladas sem motivo algum. Inclusive, ela até entrou em contato com o pessoal da Amazon, porque ela tinha comprado um livro que estava autografado e ela não queria que fosse cancelada a compra. E eles garantiram pra ela que não iam cancelar a compra. 10 minutos depois ela recebeu um e-mail dizendo que a compra tinha sido cancelada. E um monte de gente começou a pipocar. Esse tweet dela deu uma bombada. E mais um monte de outras pessoas estão comentando sobre isso também. Eu até fiquei meio chocado, porque eu não recebi nenhuma comunicação da Amazon e nem vi nada na internet. Mas a galera tá muito preocupada, até porque estamos aí em novembro. A gente sabe que tem Black Friday rolando agora. Quer dizer, já começou o esquenta, mas a gente sabe que Black Friday é ali na última sexta-feira do mês. Começa na quinta-feira, na última quinta-feira do mês, mas a Black Friday oficialmente é na última sexta-feira do mês, de novembro, e tá todo mundo super empolgado pra comprar livro importado. Então isso já levantou um alerta ali de que pode ser que tenha alguma coisa acontecendo na Amazon Brasil que a gente ainda não foi informado. Bom, de novo, eu não sei de nada. Algumas
pessoas levantaram algumas teorias no Twitter de que poderia ser por conta desse programa novo de isenção de imposto para compras de até $50, que chama Remessa Conforme, até porque saiu uma matéria ontem, hoje eu tô gravando no dia 7, tá? Saiu agora no dia 6 de fevereiro, ontem, terça-feira, segunda-feira, aliás, que a Amazon aderiu e que o governo aprovou a Amazon a entrar nesse programa que chama Remessa Conforme, né? Já entrou Shein, já entrou Shopee, já entrou AliExpress, enfim, várias empresas, especialmente empresas chinesas, mas não só empresas chinesas, deram entrada nesse programa. Que é isso? O governo não vai cobrar imposto até $50 dessas empresas se eles estiverem fazendo parte desse programa Remessa Conforme. E a Amazon entrou, e aí a galera ficou levantando de, talvez seja por isso que a Amazon entrou no Remessa Conforme, e pode ser que esteja passando por um momento de estruturação de como isso vai acontecer operacionalmente no site, enfim, toda a parte de operação deles dentro da Amazon, enfim, da corporação, e não só o que a gente vê na internet. Mas assim, por um lado não faz sentido algum, porque a gente sabe que livro não tem taxação de imposto, e por outro lado, pode ser que faça sentido sim, porque às vezes eles estão reestruturando todo o processo de importação deles, de todos os produtos, até porque a gente precisa lembrar, a Amazon não importa, aliás, a Amazon não importa, a Amazon Brasil não importa da Amazon gringa só livros, né? Eles importam uma porrada de coisa, porque tem muita coisa hoje em dia que você compra no site da Amazon que é como compra internacional, tem até um selinho lá que aparece compra internacional, e a Amazon vende de tudo, né? De qualquer bugiganga que você pode imaginar, até coisas super caras, computadores, Apple, etc, etc. Então pode ser que eles estejam realmente reestruturando essa parte de imposto deles como um todo, e daqui a pouco o livro vai entrar ali como algo que já é isento, independente do valor, né, de capa do livro gringo, e pode ser que daqui a pouco volte tudo ao normal. Tem gente achando que eles estão vendendo todo o estoque da Amazon Brasil pra depois acabar com o estoque e não trazer mais livro importado. Enfim, a gente não tem como saber. Eu não sei se a Amazon em algum momento vai dar algum posicionamento formal e oficial sobre isso. Talvez a quantidade de venda de livros importados no Brasil seja ainda muito pequena, gere pra eles talvez um custo de armazenamento, de logística, que não faz muito sentido pra eles nesse momento, a gente não sabe. Então, o negócio ainda tá aberto. Quando eu souber, se a gente souber de alguma coisa, se eles informarem alguma coisa, a gente fala sobre isso num futuro breve, mas por enquanto a bola tá aí quicando. Inclusive, já tocando no assunto Amazon, por favor, gente, não deixa de entrar no nosso canal do Telegram, que tá sempre aqui na descrição do vídeo. A gente já começou a cobertura, já começou o aquecimento da Black Friday, e como eu já falei pra vocês, vai durante praticamente o mês de novembro inteiro. Importante ressaltar, tô até aqui olhando na minha agenda, a Black Friday deve acontecer no dia 24 de novembro, que é uma sexta-feira, mas ela deve começar no dia 23, que é quinta-feira. Então, provavelmente ali no dia 23 de novembro deve ter aquela nossa live, que acontece todas as grandes promoções da Amazon já há vários anos, e eu vou fazer toda aquela cobertura, aquele bate-papo que a gente faz, inclusive com muitos sorteios. Já estão rolando sorteio, eu já fiz um sorteio de R$1.000 no Twitter essa semana, tá rolando mais um sorteio de 1.000, vai ter sorteio de R$1.000 toda semana até a Black Friday, e na Black Friday, durante a live da Black Friday, vão acontecer 5 sorteios de R$1.000. Eu vou sortear R$5.000 durante a live da Black Friday, tá? Então você já sabe, fica ligado aqui no canal, me siga no Telegram, fica ligado no Twitter, tá rolando sorteio no Twitter, e a gente tá contando das promoções lá no Telegram, e também quando for rolar a live eu vou avisar pra todo mundo por lá, tá? Bom, o próximo assunto envolve aquela nossa autora querida, favorita, Tillie Cole, ou Chili Cole, que é a versão brasileira dela, que escreveu um dos meus livros preferidos da vida, chama 1000 Beijos de Garoto. Vocês se lembram dela? Vocês se lembram desse livro? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, pra quem não se lembra. Pra mim, eu considero como um dos grandes clássicos da minha vida literária, do meu trabalho aqui nessa internet. Foi o meu vídeo de 1000 Beijos de Garoto, então se você não viu, vai lá, por favor, assistir. Mas Tillie Cole, ela também escreve dark romance, ou seja, aqueles livros de romance pesados, que tem uma vibe meio thriller, suspense policial, crime, máfia, pegações muito violentas, algumas coisas muito assim agressivas. Ela já escreve há muitos anos, e ela tem uma série de 10 livros, aparentemente, que se chama Hades Hangman, que aqui no Brasil é publicado pela editora Giftbox, The Giftbox. E a polêmica, na real, tá acontecendo no Twitter gringo, tá? Entre a galera lá gringa, e apareceu pra mim esse tweet, alguém acho que também me marcou pra eu ficar sabendo, pra eu colocar aqui. Inclusive, toda vez que vocês virem tretas literárias, por favor, me marquem no Twitter, que eu tenho uma pastinha no meu Twitter chamada Tretas Literárias pra eu fazer esse tipo de vídeo, tá? Então, continuem me ajudando, sendo minha fonte, pra gente estar sempre compartilhando os babados e confusões aqui no canal. Bom, ela tem esse livro chamado Herança Sombria, que tem uma questão nesse livro. Ela, basicamente, o boy do livro, nosso galã do livro, ele é membro da Ku Klux Klan. Sabem Ku Klux Klan? É uma organização americana de supremacia branca, aquela coisa nazista, aquela coisa, sabe aquilo? Pois é. Vou ler pra vocês a sinopse do livro e depois eu vou dizer por que deu treta. Bom, vamos lá. O amor profundo pode nascer do ódio desmedido. Nascidos para ocupar tronos opostos, eles nunca tiveram a intenção de se apaixonar. Tanner Ayres é o herdeiro da Ku Klux Klan do Texas. Alimentado somente com ódio, violência e intolerância desde o dia em que nasceu, Tanner mata sem
sem remorso pela causa. Até que conhece Adelita Quintana, filha do chefe mais brutal do cartel mexicano. Os dois se odeiam no segundo que se conhecem, mas há algo entre eles que não pode ser explicado ou negado. Ódio se transformou em desejo. Desejo se transforma em amor. E pela primeira vez, Tanner vê o quão errada sua vida havia sido. Por anos, Tanner faz tudo o que pôde para encontrar uma alternativa para ele e Adelita. Ele deixa clã, sua família, tudo que já acreditou e entra para o Hades Hangman, que é o nome da série. Que cada livro é um casal diferente, mas dentro desse Hades Hangman, que é tipo uma máfia, uma coisa assim. No entanto, agora os Hangman estão em guerra, não apenas com a sua própria família, mas com a de Adelita também, que é do cartel mexicano. Quando ambos se encontram de novo, são forçados a lutar pelo amor que nunca deveriam ter existido, por um amor que coloca os dois e tudo o que mais amam em perigo. O príncipe branco, a princesa do cartel e um futuro que parece repleto de escuridão. Eu fico impressionado em como esse termo Dark Romance leva a gente pra cada buraco que eu fico chocado. Porque tem muitas coisas pra gente dissecar aqui nessa sinopse. Esse livro é de 2019, ele saiu no Brasil ano passado, 2022, mas a treta tá acontecendo agora. Porque uma leitora ficou extremamente incomodada com a história, com a coisa toda, e ela fez stories reclamando e falando sobre, e a Tilicou bloqueou ela. E ela ficou bem puta, e ela levantou uns pontos que fazem sentido, né? Eu não li o livro, mas só de você olhar aqui a sinopse, você já vê algumas coisas que são muito bizarras. Primeiro que o nosso, como eu já falei, o nosso galã, ele é herdeiro da Ku Klux Klan do Texas, nos Estados Unidos, né? Da célula do KKK lá no Texas. Então já temos um boy aí meio bizarro. Além de tudo, a gente tem como a menina, a nossa querida, a nossa princesa do livro, uma menina que chama Adelita e que ela é filha do cara dono do cartel do México. E aí já levantou um outro problema, que é uma parada que a galera americana levanta, a galera dos Estados Unidos levanta constantemente e que tem muita razão, é essa mania de linkar o latino, especialmente o mexicano, a tráfico de drogas. Então a gente já tem aí um outro ponto a ser observado. Aí além do final, você vê o que coloca, ainda tá em negrito essa parte do final da sinopse. O príncipe branco, a princesa do cartel. O príncipe branco, por que ele é o príncipe branco? Porque ele fazia parte de uma comunidade supremacista branca. E aí, eu vi que ela também comentou no Twitter que... Eu vou ver se eu deixo esses tweets, essas coisas todas aqui na descrição do vídeo pra vocês quiserem entrar lá e ver com seus próprios olhos. Uma outra coisa que incomodou muito essa galera, e essa leitora especificamente, é que ela fala que ela... Primeiro a Tilicou, ela romantiza a coisa toda dele ter sido membro da Ku Klux Klan. E além de tudo, ela ainda fala que, tipo assim, a justificativa pra ele ter feito parte do grupo é que, tipo assim, a família dele era uma família que batia nele, que abusava dele, etc, etc. Então, essa é a justificativa pra ele ser um supremacista branco. Mas a treta toda, além do livro, porque o livro é de 2019, então a treta já não é de agora, mas agora que eu tô sabendo que esse livro existe. Mas a treta toda vem da Tilicou ir lá bloquear uma leitura que ficou incomodada com a escrita do livro, enfim, com a história como um todo. Enfim, é aquela coisa de... Também a gente fica sempre na dúvida, né? Eu não vi o tweet exatamente, ou o stories que ela fez, se ela marcou a Tilicou, ou se ela fez um post no feed dela e marcou a Tilicou. Tem aquela coisa de tipo, precisa você marcar o autor quando você tá fazendo uma crítica a ele? Talvez não precise, mas aconteceu, ela foi bloqueada e a galera da comunidade literária lá dos Estados Unidos tá começando a ficar revoltado com a Tilicou. E com o livro, né? Porque tinha um monte de gente que nem sabia que o livro existia e tá sabendo agora. A próxima polêmica é aquela que eu falei que aconteceu há um tempo atrás. Eu falei dessa polêmica no TikTok, exatamente no dia ou no dia seguinte que ela começou a reverberar no Twitter, que era aquela história das capas, né? Da mudança de capa do livro The Weight of Blood, que veio pro Brasil como O Fardo de Sangue pela editora Rocco, e o livro teve a capa alterada. A modelo da capa, né, a atriz, entre aspas, que tá na capa, ela tem uma específica na capa americana e tem outra específica pra capa brasileira que a Rocco trouxe. E eu já falei no TikTok sobre isso, deu toda uma treta, porque a menina que aparece na capa dos Estados Unidos, ela é muito mais evidentemente uma menina que poderia passar como uma pessoa preta, e a menina que tá na capa da edição brasileira, ela tem muito mais traços caucasianos ou de uma pessoa branca do que de uma pessoa negra. E eu já tô lendo o livro, tô quase terminando, já tinha que ter terminado, mas eu tive que colocar outras coisas na frente por causa de trabalho. É um reconto, uma releitura de Carrie, né, do Stephen King, e a personagem principal, ela vai descobrindo que ela tem alguns poderes ali, e ela vai sofrendo bullying em algumas coisas, só que nesse caso específico, em Carrie é mais bullying, e no Fardo de Sangue, ele vai além só do bullying e tem o racismo ali também, porque essa menina, ela é uma menina que tem um pai branco, conhecido na cidade, mas a mãe dela, eu não sei se a mãe dela, não lembro se a mãe dela já morrido, se a mãe dela, acho que a mãe dela morreu, ou ela sumiu, sei lá, quando ela era muito nova, as pessoas não conhecem a mãe dela, e a mãe dela era
uma pessoa negra. Então isso faz com que ela seja uma pessoa birracial. Logo, ela pode vir a ter traços brancos e traços negros, e ela tem o cabelo crespo, só que ela alisa muito o cabelo, e as pessoas acham que ela é uma menina branca, porque elas só conhecem o pai dela, que é um cara branco. Até que logo no começo do livro, ela sempre tenta fugir da chuva o máximo que dá, ela não sai de casa se tiver com qualquer probabilidade de chuva. Nesse dia ela saiu porque não tinha probabilidade de chuva de acordo com a previsão do tempo, mas choveu durante a aula de educação física e ela teve o cabelo molhado pela chuva, e o cabelo dela ficou crespo na frente dos alunos da escola, e todo mundo percebeu que ela não era uma menina branca. E aí ela começa a sofrer, além do bullying que ela já sofria anteriormente por ela ser super calada, introvertida, etc., ela começa a sofrer também racismo porque ela é uma menina preta. E tem um monte de discussão super interessante no livro, eu ainda não terminei, então depois que eu terminar eu falo mais nele com detalhes, mas eu tô adorando a leitura e a escrita da autora. Mas aí o ponto que foi levantado foi primeiro esse, a troca da modelo da frente do livro, e também foi levantado o ponto de que foi usado inteligência artificial pra fazer a capa da edição brasileira. E aí são duas polêmicas diferentes, né? A polêmica da inteligência artificial, inclusive, já apareceu no último vídeo de treta, que a gente tava falando de Alice, né, da Novo Século e tal, e aí a galera levantou isso de novo, e eu sou muito leigo, né? Eu não faço a menor ideia de como que você sabe que uma capa é feita por inteligência artificial ou por algum ilustrador. O pessoal levantou que foi feito por inteligência artificial porque tinha alguns erros na ilustração, tipo na coroa, na forma que a coroa encaixa na cabeça dela, no desenho da faixa que ela tá usando, parece que tem alguma coisa ali no final da faixa que não tá muito bem, né, construído, então seriam possíveis erros da inteligência artificial na hora de criar uma capa dessa. E a galera começou a marcar a autora, e as pessoas começaram a marcar a autora, que é a Tiffany D. Jackson, no Twitter, pra ela saber o que tava acontecendo no Brasil, o que tava acontecendo no absurdo, etc. Mas aí eu recebi na minha DM, vindo de pessoas do mercado que eu não vou abrir aqui, mas que eu acho que faz sentido eu fazer essa... Não é bem uma retratação, mas eu acho que é acrescentar informações à história, porque quando eu fiz o TikTok, quando a galera tava falando muito no Twitter sobre esse assunto, a gente ainda não tinha um posicionamento da Roku, ainda não sabia exatamente o que tava acontecendo, e tava todo mundo levantando esses pontos, etc. E depois eu recebi essa informação de pessoas que sabiam, conheciam, que trabalham com pessoas da editora, conhecem pessoas da editora, etc. De duas coisas. A primeira, não foi usada inteligência artificial pra fazer a capa. Não sei quem foi o ilustrador exatamente, mas não foi uma inteligência artificial. E o segundo ponto é, a autora aprovou a capa. E isso é uma coisa que, inclusive, a gente deveria ter pensado nisso antes. Por quê? É muito natural, quando um livro é trazido de um país pro outro, que na cláusula de compra de direitos, ou de cessão de direitos, licença de direitos pra trazer o livro pro Brasil, tenha lá uma cláusula que diga que o autor ou a editora original do livro tem que aprovar a capa escolhida, e às vezes até a tradução do título pro Brasil, pro país, etc. que seja. Então, logo, a autora / editora autorizou a capa com essa mudança da modelo, etc, etc. Algumas pessoas podem levantar e perguntar por que teve a mudança, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui no canal algumas vezes, mas é importante falar. Quando você compra os direitos de um livro gringo pra trazer ele pro Brasil, você não só tá pagando o direito autoral pro autor, mas você também tem que pagar o direito pelo uso de qualquer arte, de qualquer imagem que venha atrelado àquele livro. Então, capa, ilustrações internas, etc, etc. Tudo isso você também paga direito autoral pelo uso. Muitas vezes, até por conta do dólar tá muito alto, etc, as editoras preferem fazer uma edição, uma capa brasileira, porque daí você paga um ilustrador em real e sai muito mais barato do que você pagar a capa já pronta, gringa, pra trazer pro Brasil. Então isso tudo é muito analisado no caso a caso, se faz sentido, se aquele título faz sentido o investimento ou não faz, se é uma capa muito icônica ou não é, enfim, aquilo tudo. Nesse caso aqui no Brasil, a Roku decidiu basicamente recriar a capa original, mas ela trocou a modelo ou a foto da arte da modelo de capa. Eu acho a capa original levemente mais bonita e eu prefiro também a menina que faz a modelo ou atriz da capa original. Mas enfim, só esclarecendo aqui pra vocês, aí cada um tirou suas próprias conclusões. Agora os próximos dois assuntos são os assuntos mais complexos, deixei eles pro final pra vocês ficarem aqui, ó, engajados, tá? Bom, a gente vai falar sobre Mark Miller. Eu tô falando Mark Miller como se ele fosse gringo, mas ele é brasileiro. Mas é porque, né, o nome escrito em inglês eu falo com a pronúncia, porque eu fui educado, eu fui criado nos Estados Unidos. Mentira, gente, não fui. Fui criado em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, na Zona Norte. Bom, Mark Miller é um autor brasileiro que trabalhou por muito tempo produzindo como autor independente. Recentemente ele publicou um livro pela Editora Nacional, de uma forma mais tradicional, aquela coisa toda. E o Mark, ele sempre traz muita representatividade, especialmente gay ou bissexual, nos livros dele. Também tem sempre uma vibe meio suspense policial, etc. Alguns livros são mais sexys, são mais hot. Ele até explicou que quando o livro for mais hot, etc., ele vai publicar com o pseudônimo Mr. M. E quando o livro for mais leve, se eu não me engano, ou não for um dark romance com putaria, etc., vai ser Mark Miller. Mas recentemente aconteceu uma treta, e eu até achei importante botar nesse
esse vídeo, porque hoje, na gravação desse vídeo, a treta teve uma nova página, então a gente já consegue trazer aqui a coisa mais completa. Bom, tudo começou basicamente há uma semana, 10 dias atrás, quando no Twitter, uma pessoa específica, e eu não achei esse tweet, mas eu me lembro de ter visto esse tweet, mas eu vi até um outro tweet aqui. Eu não vou colocar esses tweets especificamente das pessoas acusando ele de plágio aqui, porque eu não quero piorar a situação de ninguém, porque a parada tá indo pra justiça. Mas enfim, as pessoas começaram a levantar no Twitter que um dos livros, que na verdade ele tem uma duologia que se chama Dangerous, que é publicado de forma independente, não, acho que tem uma editora que publica, uma gráfica que paga, enfim. Tem uma publicação de livro físico além do livro digital, mas dessa duologia Dangerous, de que Dangerous seria um plágio de um manhwa. Bom, manhwa, se eu estiver pronunciando corretamente, é como se fosse um mangá, que a gente tá mais acostumado, só que ao invés de ser no Japão, que é o mangá, é na Coreia, que é o manhwa, que se chama Enthusiasm. O nome desse manhwa é que eles dizem que rolou um plágio de Dangerous com essa história. Eu vou ler pra vocês as duas sinopses, a sinopse do Enthusiasm e a sinopse do livro do Mark. Primeiro eu vou ler a do livro do Mark, do Dangerous. Vamos lá, a sinopse do Dangerous, do livro do Mark. Agressivo, frio, hipnotizante. Quando Jude Goldman entra em um lugar, é impossível confundi-lo. Herdeiro de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo e dono de uma beleza singular, não há nada que ele não possa conseguir. Mas seu passado guarda um segredo. Algo foi tomado dele há 6 anos, traído por uma das poucas pessoas em que pensou poder confiar. Agora ele quer vingança e sacrificará tudo e todos para consegui-la. Próximo parágrafo. Resiliente, forte, inquebrável. Kim Haney, aí é um outro personagem que não é o Jude, esteve colecionando tragédias a vida toda e agora tem que enfrentar a pior de todas. Preso nas garras da gangue mais perigosa de Nova York e com uma dívida quase milionária deixada pelo pai, seus dias se arrastam em um ringue subterrâneo e ilegal, onde precisa vencer luta após luta para seguir sobrevivendo. Não há nada que ele queira mais do que sua liberdade e a proteção de sua família, e arriscará tudo o que puder para consegui-las. Quando os caminhos desses dois homens se cruzam, tudo está fadado a dar errado. Não haverá perdão, misericórdia ou saída. Apenas sangue, apenas segredos, apenas destruição. Jude poderia quebrar qualquer um com um estalar de dedos, mas Kim é inquebrável. Não há nada mais perigoso do que um homem com sede de vingança, a não ser o homem que pode dá-la a ele. Tipo, um cara é herdeiro, o Jude é herdeiro de uma empresa de entretenimento e ele foi traído por alguém. O Kim, ele foi preso por uma gangue de Nova York e ele tem uma dívida milionária deixada pelo pai e por isso ele tem que ficar num clube da luta e vencendo essas lutas pra ele conseguir pagar a dívida do pai e proteger a família, etc. E aí, aparentemente, os dois vão se juntar, né? Eu acho que deve rolar uma pegação também, mas talvez o Kim vai ajudar o Jude a se vingar do que aconteceu com ele, que a gente não sabe muito bem. Então tá, essa é a história do Mark. Aí eu achei aqui, em português, a sinopse desse entusiasmo é super pequena, tá? É escrito pelo Brothers Without Tomorrow, o nome dos autores, imagino eu. Brothers, né? Tá no plural. Bom, Chai Moon-hyuk, um ex-lutador num clube de luta ilegal. Ele faz qualquer coisa pra proteger seus irmãos mais novos. No dia da 15ª vitória consecutiva, ele acaba perdendo e é vendido para Seo Yeon-jun, filho de Dae-burro. Junto com um plano baixo de Sang-yeon, esses nomes que eu não sei pronunciar, acaba se tornando próximo dele e tem uma coleira enrolada em seu pescoço. É só isso de sinopse que eu consegui encontrar. Aparentemente ele também tá no clube da luta ilegal, que ele tá ali pra proteger a família dele também, aparentemente de alguma coisa, não sei se por causa de dinheiro, sei lá. Só que aí ele perde e ele é vendido pra um outro cara. E aí provavelmente eles vão ter uma pegação entre eles, até porque a capa do manhwa é ele se beijando na boca. Mas ele se beijando, um tá sem camisa, meu Deus. Tá sem camisa, com uma tatuagem, sei lá, uma coisa bem sexual. E a galera começou a levantar, tipo, trechos do livro, de cenas, coisas parecidas, etc. E aí, logo que isso aconteceu, como eu disse há mais ou menos uma semana, 10 dias atrás, o Mark fez um pronunciamento, onde ele falou assim: Oi, gente, aqui é o Mark. Eu decidi retirar os 2 atos, que são 2 livros, né, de Dangerous de publicação por tempo indeterminado, até que toda a situação seja averiguada e resolvida. As críticas e as observações de vocês são completamente válidas e jamais foi minha intenção ofender ninguém. Peço perdão a todas as pessoas que se sentiram ofendidas ou prejudicadas de quaisquer maneiras. Caso não seja muito, peço que por favor não estendam o ódio ou qualquer outro sentimento negativo aos meus leitores, amigos ou aos projetos que construímos juntos. Estarei ficando um tempo longe dessa rede social para refletir sobre essa situação e manter íntegra minha saúde mental. Muito obrigado pela consideração e por ler até aqui. Esse pronunciamento do Mark não pegou bem, tá? Teve muita repercussão negativa, um monte de gente falando que ele não justificou exatamente o que aconteceu e, tipo, falou, por exemplo, essa coisa de não era minha intenção ofender ninguém. E aí todo mundo ficou tipo, mas não é sobre isso, é sobre por que o seu livro é tão parecido com esses outros, né, com essas outras
histórias aqui. Tenho só um ponto, eu gosto muito do Mark, a gente tem, eu não vou dizer que a gente tem uma amizade, porque a gente não tem uma amizade, mas a gente se conhece de rede social e tal, se adiciona, de vez em quando a gente tem, né, interage uma coisa na coisa do outro, interage uma coisa na coisa do outro, não é bem isso que vocês estão pensando, mas enfim. Eu acho que tem uma parte aqui que pra mim nesse post que eu não gosto, que é essa coisa do peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas. Eu acho que a gente precisa, assim, urgentemente ressignificar essa frase, até não só por uma questão prática, porque eu acho que na prática dá pra entender, eu entendi o que ele quis dizer, mas por uma questão de gestão de crise, não se deve usar essa expressão peço desculpa a quem se sentiu ofendido, né? Você diz assim, peço desculpas a quem eu ofendi, é isso. Ou peço desculpas por ter ofendido as pessoas X, Y, Z, etc, etc. É simples assim. Eu acho que por quem se sentiu, parece que você tá passando a culpa, a responsabilidade da pessoa ter se sentido ofendida pra ela, e não pra você, que pode ter causado algum tipo de ofensa. Que eu nem sei se é o caso, porque a única pessoa que deveria se sentir ofendida com essa história, se ela fosse procedente, seriam os autores do manhwa. Então, não entendi muito bem, mas tudo bem. E aí, a galera ficou pipipipopopó, e isso causou, eu acho que um dano pra imagem do Mark. As coisas que eu li no Twitter ao longo dessa última semana foram, assim, bem pesadas, né? A galera no Twitter já vai logo pro, nossa, que cínico, que oportunista, que aproveitador. O negócio já começa, né? Você nem sabe direito, você nem leu o livro do Mark, você nem leu o manhwa, e você já começa tipo assim, nossa, eu queria muito ler os livros dele, mas agora eu não vou mais ler, porque ele é um oportunista. Já começa uma coisa extremamente violenta e tudo bem. Enfim, hoje, dia 7, ele fez um pronunciamento nos stories dele, que eu vou ler exatamente aqui, pra quem perdeu, até porque muita gente vai estar vendo esse vídeo e não vai ter tido tempo de ver os stories, porque já vai ter acabado, peraí. Na real, ele falou nos stories, mas o texto tá no feed, então vocês conseguem ver se vocês quiserem. Vou ler exatamente o que ele colocou, que é um posicionamento da advogada dele, tá? Ele bota: a mera semelhança entre as obras, especialmente quando se trata de temas genéricos, não constitui um fundamento sólido para tipificar a conduta como plágio. As pequenas coincidências entre as obras comparadas têm pouco peso quando consideradas em conjunto. Não há crime quando demonstrado que essas semelhanças não estão relacionadas ao suposto desejo do alegado plagiador de apropriar-se das ideias originais da obra de outrem. Diante do exposto, imputar falsamente a alguém a prática de plágio constitui um crime de calúnia, conforme previsto no artigo 138 do Código Penal. Essa conduta acarreta sérias consequências legais, incluindo sanções penais e pecuniárias para quem a pratica. E aí tem o nome da advogada, e aí depois ele continua, esclarecendo questões sobre os rumores que estiveram circulando sobre meu trabalho esta semana. Número 1. Dangerous não é plágio de absolutamente nada. Nunca li as obras às quais meus livros estão sendo comparados ou conhecia outras obras dos autores. Comparações e coincidências estão premeditadas a acontecer com quaisquer obras literárias que compartilhem o mesmo gênero, o mesmo viés, a mesma intencionalidade. Todo o processo criativo dos 2 volumes de Dangerous lançados até agora foi documentado, compartilhado e comentado com minha audiência do início de 2022 ao final do primeiro semestre de 2023. Se utilizar de tropes, plot ou frases retiradas de contexto para implicar má intencionalidade durante o processo de criação é 1. Inferir intenção autoral vil e dolosa. 2. Propositadamente desonrar e caluniar o trabalho de outro. 2. A publicação dos 2 livros será restabelecida nos próximos dias, e o trabalho no volume final da série, vai ser uma trilogia, seguirá conforme planejado e anunciado. Número 3. Medidas legais serão tomadas contra os responsáveis por espalhar tais rumores, acusando-me de um crime que não cometi. Liberdade de expressão não implica liberdade de responsabilidade. Ele fala mais um pouco disso também nos stories, onde ele explica um pouco melhor o que aconteceu, etc, etc. Ele fala que se afastou porque ele ficou muito mal, isso fez muito mal a ele, né, por uma questão pessoal e profissional e tal. E enfim, a advogada ali fez um posicionamento. Eu também tinha visto algumas pessoas comparando com All for the Game, com Tudo pelo Jogo, que é publicado pela editora Galera Record. E alguém falou que também as artes ou ilustrações de Under the Green Light, que também é um manhwa ou mangá, eu acho que é um manhwa, não sei, eram muito parecidas com as artes do livro do Mark. O ponto, gente, aqui é o seguinte: eu não li o livro do Mark, eu não li o manhwa, então eu não posso de forma alguma nem discutir sobre se não é, se parece, se não parece, o que quer que seja. O que eu acho que é muito importante a gente levar aqui em consideração são 2 coisas. A gente precisa ter cuidado com a gente mesmo e principalmente a gente precisa ter cuidado com o outro. Quando eu falo que a gente precisa ter cuidado com a gente mesmo, imputar crime, seja no Twitter, nos stories, no Telegram, na Bienal, em qualquer lugar, na vida real, é crime. Você não pode imputar crime a uma pessoa sem ter provas que atestem que aquela pessoa cometeu qualquer crime que seja, e plágio é crime. E é um crime muito sério. Você tá no Twitter alegando que obra XYZ é plágio da outra obra XYZ, é muito perigoso pra vocês. Principalmente quando você tá falando de um autor nacional que está no Twitter, que fala a sua língua, que vai ler os seus tweets, até porque facilmente as coisas que a gente fala no Twitter ganham uma proporção gigantesca, porque a gente sabe que a rede
funciona dessa forma. Não só no Twitter, mas no TikTok também, as coisas crescem muito rapidamente e de uma hora pra outra um comentário seu que parecia só uma bobeira, de repente vira uma parada gigantesca e chega o processinho na sua casa. Sim, como é falado pela própria advogada, isso é considerado calúnia, né? Então é muito ruim. E quando a gente entra no segundo ponto que eu falei, do cuidado com o outro, é porque quando você alega que algo é plágio dessa forma, a ponto do autor ter que tirar os livros de circulação, aí um monte de gente ficou conjecturando, se ele tirou de circulação é porque é verdade ou porque não é. Ao mesmo tempo, eu super entendo o que ele fez, eu acho que ele quis garantir legalmente que ele não tava exposto, pra depois voltar a vender o livro, porque se num caso o processo acontecesse, fosse atestado plágio, basicamente tudo que ele ganhou de lucro com esses livros teria que ser revertido pros donos dos direitos autorais. Então é uma coisa muito crítica, muito grave. O fato é, ele ficou sem estar com os livros disponíveis para venda por vários dias. Até o momento, basicamente 7 dias, mas ele já falou que demora mais um tempo até que as obras voltem pra Amazon, pro site dele, etc. Não é de uma hora pra outra, assim, que o livro volta a ser vendido. O fato é que teve um buraco, um blackout de vendas aí de 7 dias, 10 dias, 15 dias, sei lá quanto que vai ser o tempo total. E esse blackout pode cair na conta da primeira pessoa que levantou o ponto de que aquilo foi um plágio. Então, é muito cuidado. É o que a gente chama de lucros cessantes, né? Ele perdeu dinheiro por esses dias porque ele não tá vendendo o livro dele, o produto dele, e quem foi responsável por todo esse furdunço acontecer pode vir a ter que cobrir, não só, além de todos os outros danos morais, etc., mas os danos materiais vêm exatamente daí, desse buraco onde o livro dele deixou de ser vendido. E não só nisso, né? Porque se você olha, como eu falei, o nome do Mark no Twitter esses últimos dias, o dano pra marca dele é muito crítico e vai além de só 7 dias, 10 dias sem vender livro. O que ele pode ter deixado de vender livros, inclusive impactado em outras empresas do mercado, como a Editora Nacional, que publica o livro dele no Brasil, que pode ter perdido dinheiro também por conta dessa treta toda, também é muito crítico. Então, assim, eu não quero entrar no mérito se é ou se não é, porque eu nem posso entrar nesse mérito, porque nem tenho nenhum argumento aqui pra falar sobre. Mas o que eu deixo de dica pra vocês é muito cuidado com o que vocês falam, especialmente de autor nacional. Qual a dica? Então, vamos para o próximo e último tópico, que a gente tá falando de direito autoral. Então vamos falar da tal da fanfic que foi parar no site da Amazon pra vender. Essa história é muito boa, por várias razões. Bom, eu não sei, eu vi pela primeira vez esse assunto rolando pela Bárbara Sá, que é uma amiga minha também, criadora de conteúdo, no Twitter, que é uma fanfic de Crepúsculo que foi parar no site da Amazon pra venda. Eu vou ler pra vocês exatamente a sinopse do livro, tá? Chama Despertar, o diário de Renesmee. Eu nunca sei falar o nome dessa menina. Renesmee. Renesmee é a filha do filha da Bella com o Edward, no final das séries dos livros de Crepúsculo. E ela tem um imprint com o Jacob, então a gente sabe que no futuro o Jacob vai ficar com a garota que acabou de nascer. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, porque esse é um outro assunto que já passou. Mas enfim, vou ler pra vocês a sinopse. Despertar. O diário de Renesmee é uma fanfic baseada, ainda fala que é fanfic, já bota fanfic ali no coisa. É uma fanfic baseada na saga de Stephenie Meyer, que conta a história de amor entre Renesmee Cullen e Jacob Black, em um enredo repleto de descobertas, revelações, paixão, amor, suspense, drama e aventura. Ela inicia um vilarejo no Canadá e termina em outro vilarejo na Itália. A autora conseguiu a proeza, o pessoal também comentou isso, que ela se elogiou na própria sinopse. A autora conseguiu a proeza de unir os Cullen, os Volturi e os Skillwet em uma missão inesperada com um final surpreendente. Os Skillwet aprovaram? Porque eles não estavam muito felizes, né? Esse é outro vídeo aí. Em um romance de tirar o fôlego do início ao fim. Tem 359 páginas, estava sendo vendido o e-book, não sei se ainda tá, deixa eu até ver se tá. Ainda está. Tá? O e-book está sendo vendido por R$ 24,90 e o livro físico por R$ 60,37, inclusive mais caro do que os livros de Crepúsculo. E aí, o primeiro ponto dessa polêmica toda, dessa treta toda, é a questão de que você não pode comercializar fanfic. Isso foi, inclusive, falado pela Bárbara, que já escreveu várias fanfics, que consome muita fanfic também. Foi falado pela Babi Dewitt também, eu vi no Twitter ela comentando sobre esse assunto, que também é uma autora que começou escrevendo fanfic. Você não pode pegar uma fanfic e vendê-la. Aí o pessoal fala, mas os 50 Tons de Cinza não é fanfic de Crepúsculo? E After não é fanfic de One Direction? Sim, são. Mas o que eles fizeram para poder ser comercializado? Eles mudaram o nome dos personagens, dos lugares, as marcas que aparecem e mudam até algumas coisas assim dentro da história para não ficar exatamente igual. Mas você muda os principais elementos que caracterizam que aquilo é uma obra derivada, entre aspas, da obra original, que no caso aqui seria Crepúsculo. Você não pode ganhar dinheiro em cima do direito autoral de outra pessoa. Parece que é óbvio, mas aparentemente não é. Até porque não só a autora Mônica Marinho não sabia, ou sabia e
deixou pra lá. Mas a editora Autografia também tá junto nessa treta toda, porque ela é que publica o livro, a editora Autografia é quem publica o livro, inclusive o livro físico, né, que custa R$60. Eu não sei muito bem como é que é o trabalho da Autografia, até onde eu sei eles não são uma editora tradicional, uma editora meio gráfica, sabe, que você paga e publica, e aí você, né, meio que quando você manda produzir o livro, e aí talvez tenha algum trabalho de edição ali, de olhar o texto e tal, eu não sei exatamente como é que funciona, mas se der uma treta, né, de direitos autorais com, especialmente aqui no Brasil, quem eu acho que deveria correr atrás disso é a Intrínseca, que é dona dos direitos de Crepúsculo no Brasil. A Autografia vai entrar junto no rolê, se for o caso, né? E aí isso foi discutido no Twitter essa semana bastante. E outra coisa que a galera descobriu, que eu nem tava esperando, do nada, é que aparentemente a autora Mônica, ela participou dos protestos de 8 de janeiro lá na esplanada dos ministérios, lá no Congresso, no Palácio do Planalto, etc. Você lembra, não precisa ficar entrando em detalhes, né? Daquele dia que aquele grande caos, aquele grande absurdo aconteceu, aquela tentativa de golpe, né, no Brasil aconteceu no dia 8 de janeiro desse ano, e aparentemente ela estava lá. E aí o pessoal ficou falando, mas será que é, será que não é? E aí eu fui caçando aqui, cavando, achei um tweet de uma menina que falou que ela pegou um print, tem um print, né, do Twitter da Mônica, de uma foto botando assim, infiltrados esquerdistas iniciaram a baderna, e aí é um vídeo, na real, que ela tá falando alguma coisa, e aí ficaram tipo assim, tem um monte de Mônica Marinho, poderia ser uma outra Mônica. Mas aí falaram assim, essa conta em específico postou vídeo no dia 8 de janeiro, e no link da bio dela tem um blog divulgando o lançamento da fanfic em formato físico. Então, ou seja, é difícil que a gente não conecte a Mônica do vídeo do dia 8 de janeiro com a Mônica, a autora da fanfic, que tá sendo vendida no site da Amazon há algum tempo. Inclusive, deixa eu ver desde quando que tá aqui. A data de publicação não tá dizendo aqui desde quando no site da Amazon que esse livro tá sendo vendido. Mas, aparentemente, desde muito tempo, né? Tem uma resenha aqui de 8 de dezembro de 2021 no site da Amazon falando desse livro. Então, pode ser que ele esteja há muito tempo. Se eu fosse a Intrínseca, eu não sei se a Intrínseca tem esse poder de bater de frente, mas eu bateria de frente. Se a Intrínseca não tivesse o poder de bater de frente, eu ia falar com a editora americana, que eles com certeza têm contato, e até com a agente da Stephanie Meyer, que provavelmente eles também têm contato, e eu ia falar, galera, então, podem fazer alguma coisa a respeito? Porque isso não pode acontecer. Isso é ruim, inclusive, pra própria Intrínseca, que tem os direitos da publicação do livro no Brasil, né? É aquilo. Fanfic, você posta no Wattpad, você posta gratuitamente em algum lugar, no seu blog, sei lá. Mas você não pode comercializar. Então, essa toda foi a treta que tá acontecendo envolvendo Despertar, o diário de Renesmee. Vocês estavam sabendo dessas tretas? Me conta aqui embaixo quais delas você estava sabendo, quais não estava sabendo. Quero saber a opinião de vocês sobre as coisas também. Cuidado com as coisas que vocês vão falar nos comentários, pra não ficarem imputando plágio no negócio dos outros. Nesse caso aqui da fanfic é uma outra parada, porque, né, a gente já sabe, é uma coisa de direito autoral, etc, etc. As autoras de fanfic e autoras de histórias originais já vieram a público, inclusive, pra trazer o conhecimento delas sobre esse assunto. Então, a treta tá pegando fogo aí. Eu acho que a qualquer momento pode ser que esse livro saia de publicação da Amazon e aconteça talvez alguma implicação legal quanto a isso. Mas enfim, quero saber o que vocês estão achando sobre essa história toda. Comenta aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, de mandar esse vídeo pra todo mundo, pros fofoqueiros, me marcar quando vocês verem tretas no Twitter, no TikTok, no Instagram, sei lá, me marca, que eu quero salvar tudo bonitinho pra gente poder falar aqui num próximo vídeo que deve acontecer em breve, mas tem que acontecer treta, né? Por favor, causem confusões na comunidade literária, não me envolvendo de preferência, tá bom? Bom, é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.